Nesse vídeo, mulher, eu vou mostrar para você como que você cura a sua inflamação intestinal em poucos dias, mesmo com mais de 40 anos, no climatério ou na menopausa. Então, se você hoje está com dificuldade de emagrecer, está com uma alta concentração de gordura na barriga, nos braços, nas pernas, nas costas, e não consegue eliminar, mesmo já tendo feito jejum, ter feito dietas restritivas, remédios, você consegue até perder peso, mas essa gordura não sai, e hoje você vem tendo alterações, muita ansiedade, dores no corpo, intestino preso, estômago alto, má digestão, vem tendo toda essa péssima qualidade de vida. Fica aqui comigo porque hoje você vai entender quais são os perigos ocultos que muitas das vezes você nem imagina que pode ter com uma inflamação intestinal, qual é o melhor exame para detectar essa inflamação, qual é a principal causa que vem causando essa inflamação e você nem imagina, e como de fato curar essa inflamação em poucos dias, tá bom? Se você é nova aqui, é um prazer, me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista e eu ajudo mulheres acima dos 40 anos a desinflamar o intestino e emagrecer de uma forma 100% natural. Bom, vamos lá. Quais são os perigos que você está correndo, né? Se você está inflamada, principalmente se você já tem um grau de inflamação crônica. Talvez até você já esteja vivenciando esses problemas e nem sabe que vem por causa da inflamação ou que está sendo agravado por causa da inflamação, tá? Então, o primeiro deles já é problema cardiovascular, problema no coração. Segundo, gordura no fígado. Terceiro, doenças neurológicas. Quarto, diabetes. Quinto, obesidade. Sexto, alergias e doença autoimune. E o sétimo aqui são as doenças inflamatórias intestinais, tá? E aí eu vou te explicar como que pode, né, uma inflamação num órgão que muitas das vezes a gente nem fazia ideia que poderia inflamar e só imaginava que o intestino era responsável por eliminar fezes. E, cara, o intestino, ele pode me trazer vários problemas. Existe uma coisa chamada permeabilidade intestinal. O nome em inglês, também você já pode ter ouvido, que é muito famoso, esse nome é leaky gut. O que é isso, Lucas? Vamos lá. É isso aqui que vai estar ocasionando todos esses problemas. São problemas assim, mais graves, tá? Então a gente pode dividir a inflamação em basicamente dois níveis, tá? Um nível mais básico, que vai desequilibrar vai ter um desequilíbrio local, vamos dizer assim, então você vai ter ali uma má digestão, uma azia, um refluxo, vai ter um estufamento abdominal, vai ter muitos gases, um problema intestinal no aspecto de constipação ou diarreia. Vamos falar a nível local, digestivo, certo? Só que quando você vai, né, mantendo essa inflamação ali, ela entra num segundo nível, que é um nível mais avançado, e a gente pode falar que ela é uma inflamação crônica, ela já está ali mais tempo. E aí, essa inflamação crônica, ela começa a desequilibrar outras coisas. Por quê? Porque você passa a ter o que a gente chama de permeabilidade intestinal, ou então leaky gut. O que que é isso? É quando literalmente o seu intestino, que funciona como uma barreira, tá? Eu vou tentar colocar um videozinho aqui explicativo, ver se eu acho esse vídeo. Se estiver passando, você vai entender melhor. Se não estiver passando, é porque eu não encontrei, mas vem comigo. Então, seu intestino, ele também funciona como uma barreira, tá? Então, ele funciona basicamente assim. Aqui em cima passa as bactérias, fungos, toxinas, pedaços de alimento, tudo que fica ali no intestino está no intestino. E aqui está a parede do intestino. Então, ele protege que essas coisas que estão em cima, elas não passem para baixo, porque aqui embaixo vai estar a corrente sanguínea. Então, quando você começa a ter uma permeabilidade intestinal, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa parede, ela se abre. É como se o seu intestino tivesse igual um balde furado, porque ao se abrir, você vai ter todas essas coisas aqui passando para baixo. Então você vai ter fungos, toxinas, parasitas, pedaços de alimento, toxina passando para a sua corrente sanguínea. E aí, quando você começa a ter essa invasão, você começa a ter o que a gente chama de inflamação sistêmica. O que é o sistêmica? É o seu sistema. O seu corpo, ele começa a sofrer uma inflamação generalizada. Porque, veja, imagina, bactérias que saem do seu intestino e agora podem ir para a sua tireoide.
para o seu cérebro. Isso também acontece com fungos e com toxinas. Então, quando você está lá com a unha com fungo, isso vem do intestino. Ainda que, né, muita gente fala, se você fica com muito, se você fica com meia molhada, né, o pé, muitas horas com o pé sem com o pé no calçado, né, sem respirar, você tem maior predominância de ter um fungo na unha, né? Ou então você pode ter ali uma candidíase, porque você fica muito tempo abafado. Isso não é para existir. Isso começa a existir quando você tem a bactéria ou o fungo alocado ali. E aí, esses fatores é igual o alimento. Quando você deixa o alimento, né, fora da geladeira, por exemplo, você está permitindo, né, você está dando a oportunidade de bactérias ou fungos se reproduzirem. Ou seja, só se reproduz porque ele está ali. E você está dando a oportunidade, meio que alimentando ele de crescer, ele de se reproduzir e de infestar aquele alimento. E isso também acontece com você lá na unha, né? Ou nas próprias partes íntimas. Então, isso tem uma causa. A causa é a inflamação intestinal. O que você sente é um sintoma. Então, quando você tem uma unha no fungo, é um sintoma de uma inflamação de algo mais profundo. E muitas das vezes a gente fica tratando o sintoma, a gente não olha para a causa. Né, a maior parte disso vem de uma falta de conhecimento. Então, voltando ao raciocínio. Então, quando você tem essa permeabilidade, você já passa a ter uma inflamação sistêmica, é onde você começa a ter esses problemas. Porque agora o seu corpo está em desequilíbrio. O seu cérebro, né, doenças neurológicas, por que você começa a ter isso? Porque agora o teu cérebro ele está inflamado. E você aumenta ou então acelera o risco de você ter um Alzheimer, um Parkinson, você começa a ter falha de memória, você começa a esquecer das coisas, a não lembrar das coisas, principalmente de memórias de longo prazo. Você tem dificuldade de focar, você perde muita atenção com facilidade. Você começa a ter desequilíbrio químico no cérebro, fazendo com que você fique mais ansiosa ou depressiva. E veja, isso tudo é ocasionado por causa da inflamação e muitas das vezes você acha que, sei lá, é uma outra coisa. Eu sou ansiosa, aí toma remédio para ansiedade. Aí esse medicamento alimenta mais as bactérias intestinais que geram mais inflamação. Veja. Olha o ciclo se alimentando. Você pode ter dores de cabeça e enxaqueca. E aí você está lá tomando remédio para enxaqueca, você já não sabe, você vai no médico, né, e faz exame e nada acusa, e você está tomando remédio, você não aguenta mais aquelas dores constantes, e a causa está no seu intestino. E aí, isso tudo aqui começa a acontecer por conta dessa permeabilidade intestinal, dessa inflamação sistêmica que veio, né, e estar acontecendo a partir dessa inflamação local que é do seu intestino. E aí, qual é o melhor exame para a gente identificar se de fato nós estamos inflamados e qual o grau de inflamação que a gente se encontra hoje? Eu vou trazer para você, mulher, a minha filosofia, o meu ponto de vista, tá bom? Para mim, o melhor exame para você identificar se você está inflamado e o grau de inflamação é o sinal que o seu corpo está te dando. Eu vou te explicar a minha linha de raciocínio, certo? Vamos lá. Eu vou pegar um exemplo aqui, vou imaginar aqui um evento, uma história, certo? Imagina que você está cheio de sintomas. Então você está lá com problema de intestino preso, estômago alto, gases, dores de cabeça frequentes, cheia de dores no corpo, está mega ansiosa. Talvez já está com um grau lá, vamos botar que você está, sei lá, com uma obesidade e você tem uma artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Beleza? Você já está me trazendo vários problemas que já são sintomas de uma inflamação. Eu não vou, e aí eu vou falar eu como nutricionista, porque um médico, ele só pode, na minha visão, né? Ele só pode te passar um tratamento quando ele pega o teu exame. Então o trabalho dele em si é passar um exame. Mas eu vou falar de mim, tá bom? Eu vou falar de mim, a forma que eu penso e que eu conduzo. Eu não vou chegar para você lá com uma qualidade de vida péssima, cara, não aguentando mais viver nesse sofrimento.
Eu não vou falar para você assim, ó, olha, primeiro faz os exames, depois me procura. Porque o seu corpo ele já está me falando que não tá certo as coisas, que já tem desequilíbrio, que já tem uma inflamação. E aí, olha o quanto de tempo você vai perder para se tratar, para esperar um laudo que muitas das vezes é falho. Porque nem sempre o exame ele vai trazer para você o problema. Você pode ir lá fazer, por exemplo, uma colonoscopia para ver como que está lá o revestimento do seu intestino e está tudo certo. E aí você está com todos esses sintomas e o médico vai falar assim, ah, não, seu intestino está super bem. Só que a colonoscopia ela só está mostrando a parede intestinal. E a causa da inflamação ela não acontece no revestimento do intestino. Começa lá dentro, no desequilíbrio das bactérias. Então, até você fazer uma colonoscopia, vamos levar aí que vai levar um mês. Porque tem que ir no médico, tem que pegar o laudo, tem que marcar o exame. Olha só. Às vezes você vai fazer um exame de sangue, não vai ter uma alteração, pode não ter uma alteração nos exames, nos exames bioquímicos inflamatórios. Então, na minha visão é o seguinte, cara, eu já tô recebendo a informação que o teu corpo está dando. Vamos tratar agora. Porque quando a gente olha para o que causa, o que leva, vamos dizer assim, o que leva, eu já estou até adiantando os outros tópicos, né? A principal causa é o que a gente chama de disbiose, desequilíbrio das bactérias. Tá bom. E o que leva, o que causa esse desequilíbrio das bactérias? Alimentação. O principal fator é a alimentação. Então, como nutricionista, o que eu preciso, o que unicamente que eu preciso é olhar a tua alimentação, olhar os teus hábitos, olhar a tua rotina, as tuas dificuldades, quais são os gatilhos que te fazem comer errado. Porque, pelo fato da gente não ter uma cultura que nos orienta, nos ensina a nos alimentar, eu já sei que vai estar errado. E isso mostra o porquê que, por exemplo, a gente tem mais de 50% da população obesa. Então, eu já sei que existe, eu não preciso de nada, a não ser que você faça uma consulta comigo e me explique como que é a sua vida. Na nossa consulta, eu já vou ver como que é o teu grau de inteligência emocional. Se você é uma pessoa que tem um forte desequilíbrio emocional, seja pelo teu trabalho, seja pela tua vida como um todo. E aí isso vai ter uma implicação na tua alimentação. Ou às vezes, não, Lucas, ontem eu atendi uma paciente e falei, Lucas, graças a Deus eu não tenho nenhum problema com o meu trabalho, meu relacionamento é super maravilhoso, eu não tenho nada quanto a isso. Eu não tenho isso, essas coisas não me desequilibram emocionalmente. Então eu acredito que a minha situação hoje, por estar do jeito que está, é puramente hábito. E sim, aí é que é um outro fator, são os hábitos. É a forma que você foi criada, as crenças que você tem sobre a alimentação, que conduzem você a ter os comportamentos que você tem, os hábitos que você tem. Então isso também a gente mapeia na consulta. Então não precisa de exame. O melhor exame é aquele que o seu corpo está dando, os sinais que o seu corpo está dando. E a partir disso a gente já consegue identificar. Eu vou deixar, inclusive, aqui também um exame, né? Eu chamo ele de raio-x intestinal. São os principais sintomas que eu faço na minha consulta antes de atender a paciente, né? Eu passo esse diagnóstico intestinal com os 10 principais sintomas e ali eu avalio o grau de inflamação a partir da frequência e da intensidade que você tem esses sintomas. Então, vou deixar aqui na descrição, vai estar lá, raio-x intestinal, clica lá, é um diagnóstico gratuito, você pode fazer e você já vai conseguir identificar qual é o grau de inflamação que está o seu intestino hoje, tá bom? Então, o melhor exame é esse. Isso quer dizer que esse tipo de conduta anula os outros exames? Não. Mas eu não espero ter os outros exames para começar o tratamento. Eu começo o tratamento e aí, conforme for, a gente faz uma avaliação. A gente faz, né? A gente corre atrás dos outros exames já fazendo o tratamento. Porque eu não quero esperar, eu não quero fazer com que a minha paciente ela continue vivendo um sofrimento.
sendo que eu já posso tratar agora. Entende? E aí você pode ir lá fazer um exame de sangue, né, pegar marcadores bioquímicos de inflamação para avaliar como que está o impacto disso, pode fazer uma colonoscopia, mas eu posso falar para você, eu já atendi mais de 1.000 mulheres. E aqui eu vou ser super franco, não estou exagerando, estou sendo verdadeiro com você. Dentro de 1.000 atendimentos que eu já fiz, com mulheres acima dos 40 anos, não teve nenhum que eu pedi exame para avaliar o que poderia estar tendo. Depois que passou os 3 meses de tratamento, que o meu método ele é dividido em 3 etapas para a gente desinflamar o intestino, depois de 3 meses, todos os sintomas e sinais que ela relatou para mim no início da consulta tinham sumido. Sumido. E não é mágica, não é milagre. Não. A gente tratou a causa. A gente foi diretamente na causa. E aí a gente consegue, de fato, né, se foi uma doença autoimune, né, que a gente não tem como curar, a gente não tem como eliminar pela raiz, a gente manteve controlado. Agora, dores no corpo, ansiedade, isso tudo se regulou. Por quê? Porque dentro do meu protocolo, eu trabalho na questão intestinal, mas também comportamental. E aí a gente consegue ter uma mudança que é não só lá na raiz, mas também num aspecto como um todo, na pessoa em si. Tá? Então aqui falamos do melhor exame, falamos da causa. Então qual é a principal causa da inflamação? Disbiose. Disbiose é o desequilíbrio das bactérias intestinais, que vai ser ocasionar, que eu estou falando da principal, tá bom? Tudo vem do desequilíbrio das bactérias e isso começa a poder desenvolver outras coisas. Então você pode ter o que a gente chama de síndrome fúngica, síndrome bacteriana, né, que é o SIBO, que é a SIBO e a SIFO. Então isso aqui já é um supercrescimento bacteriano, um supercrescimento fúngico, que começa com um leve desequilíbrio intestinal, né, um desequilíbrio bacteriano da microbiota intestinal. Isso pode levar a uma permeabilidade que vai agravar outros problemas, mas tudo começa daqui. E aí, o principal fator que vai conduzir você a ter essa disbiose é a alimentação. Mas, um outro aspecto que também conduz você que tem mais de 40 anos é a própria idade. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, né? Eu faço eu trago essa linha de raciocínio para que você entenda isso com mais facilidade. Mas veja, qual é vamos botar assim, ó, se a gente for pensar na linha do tempo da vida, o que é natural de acontecer? Você nasce, criancinha, né? Você tem os cuidados do seu pai, da sua mãe, dos seus pais. Eles cuidam de você. Quando você se torna adulta e os seus pais envelhecem, quem cuida de você de quem cuida deles agora é você. Não é isso que acontece? O nosso corpo, ele funciona da mesma maneira. Eu vou botar aqui, né? Vou botar entre muitas aspas, porque não é certo assim, né? Mas eu gosto de trazer essa linha do tempo para facilitar o entendimento. Então, até os 40 anos, o corpo cuidou de você. Então, você comeu errado, você não se preocupou com nada, fez o que fez, né? Com a tua saúde, com o teu corpo, e ele foi buscando te equilibrar. Ele foi buscando dar o jeito dele para minimizar os danos que você causou. Quando chega nos 40, ele começa a perder essa capacidade. Aí o seu metabolismo diminui, os seus hormônios diminuem, então a eficiência dele diminui. Agora ele está mais cansado, agora ele quer descansar. E aí ele chega para você e fala assim, ó, agora você vai cuidar de mim. Você vai ficar responsável por fornecer o que eu preciso. Me dar alimento, me dar nutrição, cuidar, né, tendo hábitos bons para que eu possa descansar com tranquilidade. Então, esse desequilíbrio, né, essa disbiose, ela também é ocasionada pela queda hormonal. Então, é natural que depois dos 40 anos, quando você entra no climatério, entra na menopausa, você já vai tender a ter uma inflamação, naturalmente. Assim como seus hormônios caem, naturalmente, você precisa correr atrás de cuidar disso, de equilibrar isso de alguma forma, seja reposição hormonal, seja de uma forma natural, através da mudança de hábitos. O intestino também passa a inflamar e você vai ter que correr atrás para desinflamar e manter esse intestino saudável.
Porque as bactérias boas no intestino, elas tinham uma ajuda dos hormônios. Então, se esses hormônios caem, agora elas não são mais ajudadas pelos hormônios. Então, é natural que elas caem, que elas fiquem em menor predominância. E aí você agora precisa, de uma forma intencional, com a alimentação, aumentar e fortalecer essas bactérias. Só que como você não aprendeu a se alimentar, como você não teve uma educação nutricional sobre isso, e o principal fator que desequilibra também é a alimentação, tudo fica uma bagunça. E aí acontece o quê? Acontece situações que eu ouço sempre, talvez você possa se identificar com isso. Lucas, antes do 40 eu não tinha problema com peso. Antes do 40 eu comia de tudo, eu fazia tudo e não engordava. Depois que eu passei dos 40, meu Deus do céu, ganhei peso, não sei o que, não sei o que lá. Essa é uma situação. Tem outras que falam assim, Lucas, antes do 40 era só fechar a boca. Perdia peso, emagrecia rápido. Agora, meu filho, nada do que eu faço resolve. Nada. Por quê? Porque agora o cenário é outro. Porque agora não é só sobre restrição alimentar, não é só sobre fechar a boca. Porque agora não adianta você querer ficar comendo do jeito que você quiser. Agora você precisa ter cuidado. Agora você precisa ter intenção. Você precisa, de fato, dar aquilo que ele precisa. E aí, a partir disso, você começa a prosperar. Você começa a ter uma mudança biológica, fisiológica, hormonal, metabólica. E aí você emagrece, perde gordura, tem qualidade de vida, autoestima elevada. Você literalmente tem uma vida que você quer e que você merece. E que você veio aqui para ter. Uma vida boa, com bem-estar físico e emocional. Então, entendendo isso, a gente entra aqui em como que cura essa inflamação intestinal. E eu quero trazer aqui para você um olhar diferente do que eu costumo trazer aqui nos meus vídeos, onde eu falo mais em específico sobre os alimentos, né? Onde a gente vai falar sobre a combinação dos alimentos, onde a gente fala sobre a quantidade dos alimentos, que é importante você quantificar. Eu quero trazer uma outra visão que eu também trabalho dentro das minhas consultas e que talvez você possa não ter visto aqui. São tantos vídeos que me perdoe se eu falei isso, tá? Mas eu quero trazer num olhar diferente. Melhor dizendo, vamos falar, numa perspectiva diferente essa cura. Como que você de fato vai desinflamar o seu intestino. E eu vou usar um exemplo prático, um atendimento que eu acabei de fazer, que vai ilustrar exatamente isso que eu vou te falar agora, de uma forma prática. E aí é bom que você talvez se identifique com essa mulher, né? Talvez você não seja que nem ela exatamente, com os mesmos problemas, mas você vai perceber que possa sim existir algumas coisas semelhantes. Então, a primeira coisa aqui, para curar o intestino, é o que eu chamo de conscientização alimentar. E aí, para você entender o que é isso, eu vou ler aqui para você como que é a rotina dessa paciente, né? O que ela escreveu para mim, como que estava antes da consulta, hoje a gente já mudou. Mas como que tá? Então, eu vou começar o seguinte, ó. É uma paciente com 52 anos, é diabética, tá? Faz uso regular de medicamento, toma no café, no almoço, no jantar. E ela diz que não toma esse medicamento corretamente. Ela esquece muitas das vezes. Então, eu quero que você pegue esse ponto. Anota aí, ó. Não consegue tomar os medicamentos com regularidade, tá? Além disso, ela tem pressão alta, certo? Toma remédio, mas está controlada. Não faz exercício, mas se conscientizou que precisaria começar, começou a fazer uma hidroginástica 2 vezes na semana. Às vezes, pula o café da manhã, anota essa outra coisa, ó, pula o café da manhã, apesar de trabalhar em home office. Então, ela trabalha em casa. Não gosta de comer comida no jantar, e aí por isso, muitas das vezes, come um pão com queijo, um café com leite, meio que repete o café da manhã. Quando come o café da manhã, faz esse tipo de refeição, pão, queijo e café com leite, ou então biscoito e café com leite. E no período da noite, até ela dormir, ela costuma ficar beliscando fruta ou então biscoito. Anota esse outro ponto aqui. E aí ela termina falando o seguinte, ó. Eu confesso que o diagnóstico de diabetes foi culpa minha. Eu comia muito doce e bebia refrigerante. E aí ela fala, resumindo, a minha alimentação está toda bagunçada.
E eu complemento, não é alimentação, é a vida toda, né? E eu quero começar a explicação dessa conscientização alimentar de baixo para cima. Então vamos começar falando sobre o diagnóstico do diabetes, que foi culpa minha. A inflamação que você está hoje, a inflamação instalada no seu intestino hoje é culpa sua por conta do desequilíbrio alimentar, da falta de conscientização alimentar. Veja, ela não tinha uma conscientização de que aquela forma que ela comia doce e beber refrigerante poderia gerar um problema nela. Às vezes ela até sabia, talvez, né? Sei lá, a mãe dela falava, ó, você vai ficar diabético. Só que não existe uma educação. Só falar que você vai ter ou pode ter é uma coisa. Agora, você começar a explicar, a trazer um conhecimento, é diferente. Isso também funciona com a parte da inflamação. Tem muitas mulheres que nunca ouviram falar de inflamação intestinal, não sabia que estavam com o intestino inflamado. E por isso comem coisas que inflamam, que pioram. Então essa conscientização é importante. E ela não é uma conscientização do tipo assim, ah, não é bom comer açúcar, não é bom comer isso. É entender tudo que envolve alimentação e o aspecto intestinal. Por quê? Você provavelmente sabe que o açúcar não é bom para você, mas você come. Você está entendendo? Você provavelmente sabe que não é bom comer fritura, mas você come. Então, a conscientização, ela vai além. Essa conscientização que eu quero trazer para você, ela vai além. É como se você entendesse a dinâmica do que você faz, das necessidades que aquilo ali tem e da importância de você começar a mudar. Se eu for perguntar para você, você bebe refrigerante? Provavelmente você vai falar assim, não há muitos anos. E eu vou perguntar, por que você não bebe refrigerante? O que te conduziu a parar? E aí você pode falar para mim, Lucas, quando eu descobri que o refrigerante era péssimo para minha saúde, que eu poderia ter vários problemas, ou que eu já cheguei a ter diabetes, cara, eu larguei, porque eu entendi que aquilo ali não agrega nada. Isso é uma conscientização. Você literalmente você tira da tua vida. Eu estava atendendo uma paciente ontem que ela estava exatamente com esse problema. Não com refrigerante, mas com açúcar no café. Eu falei, cara, açúcar no café é igual refrigerante. O que muda é que um é com água, com gás e química, né? E adoçante e açúcar. E o outro é café, adoçado com açúcar. Então é a mesma coisa. Em proporções diferentes, talvez, mas é a mesma coisa. E o açúcar, assim como o refrigerante, é igual aquela amizade tóxica, que não te agrega para nada. Não agrega nada para você. E se você não tirar ela da tua vida, você só vai ficar sofrendo, você só vai ter malefícios com isso. Mas perceba que essa paciente que eu atendi ontem, ela tirou o refrigerante, mas ela estava tomando ainda café com açúcar. E eu perguntei, cara, por que você toma? Aí lá, Lucas, porque eu não gosto de comer, tomar o café sem. Eu não gosto de sentir o amargo do café. Só que adoçar é um costume. Você vai se adaptando àquilo. E óbvio que, né, um hábito é o quê? É um costume de viver, de fazer aquela determinada coisa. Então, você mudar esse comportamento também é necessário você mudar o costume. Então, quando você troca, por exemplo, o adoçante por café, por açúcar, você tem um benefício, apesar do adoçante não ser saudável, ele é muito melhor do que o açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele tem caloria e ele impacta no tua glicose. O adoçante não, ele não tem caloria. E é bem interessante porque dentro dos meus atendimentos eu já fiz várias manobras com isso. Eu peguei lá o paciente que bebia 2 litros de refrigerante por dia, passei para ele tomar 2 litros de Coca-Cola zero. Em um mês ele perdeu peso, porque ele deixou de consumir lá, sei lá, 500 calorias, 1000 calorias do refrigerante, fora o impacto do açúcar. Então, essa conscientização, esse entendimento sobre o que leva, qual o impacto que aquilo que você está comendo vai te causar, faz com que você, a partir de agora, pense assim, cara, será que vale a pena isso? Você passa a ter clareza sobre as suas escolhas. Então, só para você entender, o açúcar, ele alimenta as bactérias ruins. Ele alimenta as bactérias ruins. Então, quanto mais você vai comendo açúcar, quanto mais esse açúcar ele vai perpetuando na tua vida, mais você vai estar inflamando.
E um ponto importante, eu tenho que abrir um parêntese aqui, quando eu falo do açúcar, eu estou especificadamente falando da adição do açúcar branco na alimentação. Porque é óbvio, quando a gente fala de doce, né, a gente fala de um produto industrializado, vai ter ali uma quantidade de açúcar. E é justamente por isso que eu foco tanto em retirar aquilo que eu estou adicionando. Porque, veja, tem certas coisas que a gente não consegue tirar. E nem precisa. Você não precisa, por exemplo, nunca mais poder comer açúcar, nunca mais comer um doce. Entende? Tomar um sorvete, comer uma sobremesa. Mas esse açúcar adicionado ele não faz nada para você. Você pode evitar, você pode mudar esse costume assim como você muda do refrigerante. Agora, esses outros, vamos botar assim, ó, esses outros meios que está o açúcar, você só equilibra. Também você não vai ficar comendo doce irregular, né? Você vai comer doce exageradamente todo dia. Você começa a pontuar. Ah, vou numa festa. Ah, vai ter um almoço, eu vou comer uma sobremesa. Vai ter um aniversário, eu vou comer um bolo. Você começa a selecionar, essa é a palavra, selecionar. Através da conscientização alimentar, você passa a ter uma seleção. Eu, por exemplo, não como biscoito. Né? Eu entendi, cara, biscoito não faz nada de bom na minha vida. E sempre que eu comi, um dia. Foi mês passado, minha esposa ganhou da aluna dela um biscoito que só vende nos Estados Unidos. Pô, quando chegou aqui, eu falei assim, cara, nunca comi isso, eu quero comer. Eu comi. Comi 3 biscoitos. No momento que eu comi, puf, dilatou minha barriga. Comecei a ficar com gases. Maravilhoso o biscoito, mas aquilo já começou a me fazer mal. Aquilo já me fez entender, falei assim, cara, isso aqui não vale a pena comer. É bom, é gostoso, mas não compensa. O prejuízo, a sensação que eu fico comendo isso é muito alta perante ao que eu quero. O custo é muito alto. Eu me sinto estufado o dia todo, mexe com o meu paladar, mexe com os meus hormônios gástricos. Eu fico com mais inchado, não vale. Então, isso é importante para você começar a dar os passos seguintes. Os passos que eu falo em outros vídeos, de você começar a pesar os alimentos, você começar a combinar os alimentos certos, de você seguir ali uma alimentação estruturada. Porque quando você não tem a conscientização, o que acontece? Você até começa a fazer uma dieta, mas você não consegue abrir mão dos costumes. Você se coloca numa situação que eu falo que é a pior. É você literalmente seguir uma regra. É você literalmente se colocar como uma escrava dentro de uma estrutura alimentar, onde não pode comer isso, não pode comer. Você tem que ficar sem comer durante tantas horas. Eu falo que você é como uma criança. O adulto lá chega para a criança e fala assim, não pode. Só que você hoje não é mais uma criança, você é uma adulta. Você precisa aprender. A criança, quando ela se torna uma adolescente barra adulta, a mãe, ainda que seja muito difícil, ela precisa deixar a filha viver, ter a sua autonomia, sofrer com as coisas da vida, porque ela vai criando aprendizado. Ela vai criando autonomia para ter as suas melhores escolhas, para entender o que é bom para ela e o que não é. Não tem como uma mãe, um pai, proteger o filho para sempre, senão esse filho ele fica frágil. Então, a minha proposta, com a minha filosofia de emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos, é trazer esse ensinamento, essa clareza de falar assim, cara, isso não faz mais parte da tua vida. Você pode comer, mas você vai ter o lado negativo disso. Vamos começar a mudar. E aí, então, a gente começa nessa conscientização. Aí, agora a gente vai subir. E eu vou trazer pontos que isso é muito comum. Ela fala aqui, ó, quando tomo café, às vezes eu como biscoito, café da manhã, biscoito com café com leite, vivo beliscando à noite, às vezes pulo o café da manhã, almoço tarde, ou seja, uma rotina completamente desorganizada. Uma rotina completamente desestruturada. E aí, na consulta, eu fui entender melhor o que era isso, não por que era isso. E isso está muito. Assim, ó, na maior parte das vezes, está intrínseco nas mulheres isso. Que é se deixar em segundo plano e cuidar muito mais do outro. Quando você vive uma rotina completamente caótica, é porque você provavelmente está se colocando sempre em segundo plano. Você não tem tempo para você. E por isso que você não tem uma organização da sua alimentação. Você come o que você quer, o que você tem disponível, o que você quer, muitas das vezes. Você não olha para a sua alimentação como algo que tem que ser feito para alimentar o seu corpo, para trazer mais saúde para você. E aí você vive nessa aceleração onde não tem tempo para nada.
Não quer dizer, não tem tempo para você, né? Para o seu trabalho, para sua filha, para o seu marido, para sua... Tudo você faz. Porque isso é característica da mulher. Você quer, cara, dar o seu melhor. Você quer cuidar muito do outro. Você quer servir. Só que muitas esquecem que se você não tiver saudável, você não vai dar conta de ajudar. E o outro ponto, que é menos visto ainda. O que você faz hoje, estando nesse estado pelo outro, é muito pouco. Você poderia fazer 10 vezes mais se você tivesse com qualidade de vida, com saúde, sentindo bem, com autoestima elevada. Porque não tem como a gente prosperar para baixo, desanimado. A gente tem baixa energia, a gente não consegue, a nossa energia vital é baixa, a gente não consegue entregar aquilo que a gente tem para entregar, entende? Então eu gosto sempre de trazer isso porque é para você pensar, é para você começar a trazer clareza e falar assim, cara, verdade, o Lucas está certo. É isso mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Primeiro eu tenho que fazer por mim. Porque, veja, se eu não consigo fazer por mim, como que eu vou fazer pelo outro? Você acha que você faz, mas você poderia fazer muito mais, poderia ser muito melhor se você estivesse fazendo com você. É igual o profissional que estuda pra caramba, mas não pratica. E tem o profissional que estuda o básico, mas pratica muito. Qual que você acha que vai ter mais informação? Qual vai ter mais experiência? O que pratica. Então, esse segundo plano ele está relacionado ao quê? A conscientização, podemos dizer. Eu estou usando essas palavras agora porque eu não tenho um termo para olhar para isso, mas cara, é se conscientizar do autocuidado. Acho que seria isso. Então, conscientização alimentar, conscientização do autocuidado. Porque você pode falar assim, ah, Lucas, eu sei disso. Se você não está aplicando é porque você ainda não sabe. Você acha que sabe. A gente só sabe quando a gente muda. Esse é um ponto interessante, porque enquanto a gente não muda, a gente ainda não aprendeu. Eu tô sempre com a minha xícarazinha de café. Eu adoro essa xícara, apesar de não ter gato, mas eu gosto. Desse jeito, mulher. Se conscientizando na alimentação, se conscientizando do autocuidado, é natural que as outras coisas vão se desdobrando. Então, essa paciente aqui é uma paciente que estava totalmente desorganizada, não estava se cuidando, não estava se priorizando. E aí eu falei para ela, a gente vai ter que regular isso aqui. Então, quando a gente tem a introdução dessa consciência, desse entendimento, dessa virada de chave na cabeça, aí agora sim eu posso falar com você sobre alimentação, os melhores alimentos. Aí a gente pode conversar sobre isso, suplementos. Enquanto isso aqui não tiver claro para você, enquanto isso aqui não tiver fixo na tua mente, decide, fala assim, cara, chega, não vou ficar mais adoçando meu café com açúcar, igual com refrigerante que você deve ter feito, não vou mais fazer isso. E essa paciente, inclusive, ela trouxe até um relato legal. Ela falou, Lucas, eu fumava. E quando eu falei que eu não ia mais fumar, eu fui atrás, procurei ajuda e consegui. Ou seja, ela tomou uma decisão, ela se conscientizou que aquilo não fazia mais parte da vida dela. É isso que eu quero que você faça. Vire essa chave. Cara, chega. É dar o basta. É aquele dia que você fala assim, ah, chega, acabou. Eu não quero mais isso. E quando você está cansada de viver, você vai tirar tudo aquilo que não serve mais. É biscoito, é açúcar branco, sabe? Você vai olhar para tua rotina e falar assim, ah, eu vou me... Aí vem a segunda parte, agora eu vou cuidar de mim. Chega. Eu só tô cuidando dos outros, eu tô adoecendo. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso. Aí você, pronto, se conscientiza do autocuidado. E aí começa o passo a passo. Eu vou deixar para você aqui embaixo, melhor, aqui em cima. Eu não lembro agora de cabeça, mas vai estar aparecendo aqui na hora que a edição for feita. Vai aparecer um vídeo onde eu trago no detalhe o passo a passo já mais prático sobre alimentação, sobre os aspectos que precisa ter sua alimentação para curar o seu intestino em poucos dias também, tá? Mas eu vou deixar aqui uma forma, né? Se você quiser acabar agora, começar agora. Lucas, cara, o que você falou abriu minha cabeça. Você tá certo, tô decidido a fazer isso, mas eu quero um meio, me ajuda um meio. Fica tranquila, eu vou facilitar a tua vida. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai estar assim, ó, cardápio desinflama. É o primeiro passo que eu disponibilizo
de uma forma mais rápida no sentido de investimento, até prático mesmo. É um plano alimentar de 15 dias que vai ter tudo o que você precisa em termos de combinação certa dos alimentos para desinflamar o intestino, as quantidades exatas que você tem que comer para começar a destravar o teu metabolismo e emagrecer perdendo gordura, e a frequência correta para destravar o teu intestino, fazer com que você comece a ter uma melhor absorção dos nutrientes, melhore de queda de unha, cabelo, tenha mais energia, porque tudo isso vai agregar positivamente nesses aspectos. Um cardápio de 15 dias para você já começar a dar o seu primeiro passo por um investimento baixo, R$ 49,90. Você vai ter a lista de compra que você tem que estar para facilitar o seu mercado. Você vai ter todas as orientações iniciais que você tem que fazer, o passo a passo certinho. E de bônus você vai ganhar um e-book de sucos e shakes, amigo do intestino, que ajuda também na desinflamação. E um e-book de receitas saborosas para deixar o teu processo ainda melhor, tá? Isso aqui já facilita você, porque não adianta eu te oferecer, por exemplo, um cardápio se você não está com essa mentalidade, se você não virou essa chave. Você vai tentar seguir, não vai conseguir porque você não está conseguindo abrir mão do açúcar, você ainda está comendo biscoito, você ainda está caindo naquelas autossabotagenzinhas básicas que precisa virar chave como é o refrigerante. Então aqui embaixo vai ter o link, você acessa, comece esse cardápio, depois que você aplicar, você já vai ter os seus primeiros resultados, e aí eu convido você a dar o segundo passo, que é entrar no protocolo DDR, o meu método de desinflamação, desintoxicação e restauração do intestino, onde eu vou te acompanhar, vou construir o método para você, o protocolo de forma personalizada, e nós dois juntos vamos caminhar para acabar de vez com todos os problemas que você provavelmente vem sofrendo hoje, como o sobrepeso, a dificuldade de perder gordura, o intestino preso, o estômago alto, gases, tudo que acaba com a tua qualidade de vida. Nossa, o meu protocolo vai te ajudar nisso. Mas primeiro, faz o que eu estou falando. Dá aqui o primeiro passo, vai lá no cardápio Desinflama e será um prazer te ajudar nessa jornada. E espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se esse vídeo realmente te ajudou, para eu saber se você realmente, né, se eu realmente estou conseguindo passar valor para você. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, com um familiar que também está com esse problema. Eu tenho certeza que vai ajudá-la também. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para me ajudar a crescer e o YouTube, mostrar para o YouTube, na verdade, que esse canal aqui ele é relevante e assim propagar para mais mulheres que estão aí na jornada igual você, precisando de uma orientação, uma clareza e um direcionamento, tá bom? Obrigado pela sua, obrigado obrigado mais uma vez pela sua audiência e te vejo no próximo vídeo.